Fala pessoal, professor Felipe Fender, eixo de Ciências da Natureza, habilidade número 11. Dei uma resumida aí, ela é um pouquinho maior do que isso, mas sintetizei e coloquei reconhecer os aspectos éticos da biotecnologia, certo? Então a gente tem que pensar aí o que é essa biotecnologia, o que ela trouxe pra gente e as vantagens e desvantagens dela, ok? Primeiro eu coloquei um tópico aí que é a ciência e o progresso. A gente tem que lembrar sempre e acabar sendo um pouquinho grato a ciência, o que ela tem trazido pra gente no dia a dia. Se você está assistindo isso aí pelo celular, nosso vídeo pelo celular, ou pelo computador, ou colocou na Smart TV, isso é devido principalmente à ciência, né? Aos poucos a gente vai descobrindo coisas novas, materiais novos, meios de comunicação novos, tudo por conta dessa curiosidade infinita que o ser humano tem, né? Que é a ciência, e ela tem um método, certo? Não é fácil fazer ciência, é um procedimento que passa por várias etapas e que ele é muito fiel. Ele não tem como você fingir que inventou alguma coisa, porque qualquer outra pessoa pode ir lá e tentar fazer o mesmo. É como se fosse uma patente aberta, qualquer pessoa pode chegar lá e falar: se você descobriu a cura da AIDS, então eu vou tentar fazer o mesmo com esse artigo que você publicou. E aí você não consegue, a pessoa acaba caindo aí na farsa, né? Aconteceu algumas vezes na ciência, mas ela é muito rara de acontecer. Então ela está muito associada ao progresso, né? Os principais, se você olha para sua casa, você tem lá um ar-condicionado, uma geladeira, tudo isso é devido ao avanço científico tecnológico. A ciência e a tecnologia sempre andam muito juntos. E aí, como a gente está falando de biotecnologia, tecnologia agregada às ciências, né? A biologia, a química, coloquei dois tópicos bem famosos aí, que primeiro são os transgênicos, né? Os transgênicos são principalmente alimentos, né, que a gente acaba falando mais, que são geneticamente modificados. O que é isso? A gente tem na nossa estrutura, dentro do nosso corpo, o DNA, que ele praticamente diz como que a gente é, como se fosse um manual de instruções de como fazer você. E a gente usa bastante isso em plantas. Por exemplo, digamos que eu tenha lá um pé de soja, e esse pé de soja ele acaba sendo, na minha lavoura, devorado por gafanhotos. Então, uma alternativa que eu posso colocar aí é introduzir no DNA, né, no manual de instruções de como fazer aquele pé de soja, um gene que é uma partículazinha que vai derivar uma característica que seja imune a um determinado pesticida, que eu possa lavar esse pé de soja de pesticida, que ele não vai morrer, ele vai continuar em pé, só vai matar o gafanhoto, certo? Então isso acontece muito, a gente constantemente come alimentos transgênicos. Se você pegar aí uma embalagem de salgadinho ou algum fermento, farinha que tem em casa, você vai ver que no cantinho inferior, assim, no cantinho embaixo vai ter um triângulozinho amarelo com um T em preto. Isso significa que aquele alimento ele é geneticamente modificado. Qual que é o problema disso? Até aí, introduzir genes que trazem vantagens aos alimentos, para a gente não teria tanto problema. Só que vamos lembrar lá na soja, né, ou no milho, ou no trigo, que é lavado com pesticida contra o gafanhoto, mas quem que acaba comendo essa soja? A gente, né? Então a gente acaba sofrendo muito mais com o uso dos agrotóxicos do que de fato com o alimento que é transgênico. Então isso acaba trazendo problemas biológicos no nosso corpo, inclusive câncer, está bem relacionado a essa questão dos agrotóxicos. E por último a clonagem, que aí entra um pouquinho da ética, né? A gente hoje já fez alguns clones, alguns não, a gente já fez vários clones, começou lá com a Dolly na década de 90, com aquela novela do clone, né? Murilo Benício, que era clonado através de uma verruguinha que o médico tirava dele, e a partir disso o Dr. Albieri, lá, sou noveleiro mesmo, ele fazia um clone, né, um segundo Murilo Benício, através da célula, da unidade básica lá do Murilo Benício. E ele, claro que aquela novela trazia a questão ética, né? Será que é viável? Será que a gente pode clonar um ser humano? Será que a gente consegue fazer um indivíduo igual a ele? Lembrando que a gente já tem clones naturais, são os irmãos gêmeos univitelinos, né? Os irmãos que dividem a mesma placenta, os gêmeos idênticos, eles são clones, o DNA deles é o mesmo, a única coisa que diferencia um e outro são as impressões digitais, isso é a única diferença entre os dois. Mas a gente costuma fazer clonagem em vários animais, a gente já fez de ovelha, de cavalo, de gatos, cães, bois, né? Por quê? Porque eles têm exatamente a característica que a gente quiser. Falando em novela, a gente tinha a novela lá América, que tinha o boi bandido. Aquele boi, ele foi clonado várias vezes porque ele tinha as características perfeitas lá para o rodeio. Ele era agressivo, ele era grande, eu não sei muito de rodeio, né? Mas ele tinha as características perfeitas para isso. E ele foi clonado, e daí ele tinha vários
indivíduos idênticos a ele. Então a gente hoje ainda está descobrindo essa parte, a gente ainda está discutindo muito a questão da ética, se seria viável em algum momento a gente clonar um ser humano, e o que a gente imagina que talvez seja mais próximo é a clonagem de alguns órgãos. Digamos que eu tenho um problema no fígado, eu consigo através de um processo de clonagem fazer um fígado igual ao meu. E aí digamos que eu tivesse um problema hepático, né, no fígado, eu posso fazer um transplante do meu próprio material e não teria o risco de rejeição, que é um grande problema que acontece com as pessoas que recebem transplante. Então ela está aí para somar, mas a gente ainda tem que estudar muito, pensar muito, debater muito. O debate ele sempre vem para somar se isso aqui vai ser viável um dia na nossa sociedade ou não. Professor Felipe Fener, Eixo de Ciências da Natureza, Enseja em 30, um abraço.